profissionais da educação da rede estadual realizaram uma Assembleia Geral. Entre as reivindicações da categoria estão a realização de concurso público e a valorização salarial. E é para falar sobre esses assuntos que está aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente do Sintep, Valdeir Pereira. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos espectadores aí da TV e do Jornal do Meio-Dia. Presidente, começando aí pela valorização salarial. Os professores ganham pouco, o governo diz que está pagando bem. Os profissionais da educação do estado do Mato Grosso sempre tiveram uma remuneração muito abaixo daquilo que deveria ser. Na realidade, até já faço um comparativo. Hoje, em se tratando de uma remuneração de um professor, por exemplo, é menos que 1/3 daquilo que foi um vinho, né, que circulou nas redes sociais, que o governador pagou mais de 17 mil numa garrafa de vinho há poucos dias e hoje, em se tratando do piso da categoria 3.500, um professor com graduação em torno de 5.200 e pouco, então não é uma remuneração condizente com aquilo que é uma das profissões mais importantes que formam todas as outras. 4 meses, 5 para comprar a garrafa de vinho? E ainda tem um confisco, né? Se for aposentado e tem um confisco, desconto da Previdência do Imposto, vai precisar trabalhar quase 6 meses para comprar uma garrafa de vinho que, com certeza, o governador não tomou apenas uma. Presidente, e qual é o índice de reposição que o Sintep cobra do governo? Nós estamos cobrando para que o governo do estado aplique 9,16% acima da revisão geral anual durante esse período da gestão, ou seja, nos próximos 4 anos, que seria uma programação para esses 3 anos, já aplicando a partir desse ano e no último ano, do primeiro ano, já com a previsão, do primeiro ano da próxima gestão, aplicar esses percentuais, o que daria para a categoria da educação, no mínimo, aí aquilo que não foi cumprido de uma lei que o governador deixou de cumprir, que é a Lei 510, a restituir um pouco daquilo que ficou para trás, mais de 20% de revisão geral anual e a própria defasagem salarial, que a categoria da educação recebe muito abaixo daquilo que deveria. Hoje, uma merendeira dentro da escola, nós estamos falando de uma remuneração abaixo de R$2.000 que essas pessoas recebem e ainda tem incidência da Previdência mais o imposto de renda. Presidente, e aquela RGA do governo Pedro Tax, será que os professores ainda têm esperança de receber? Não é apenas do governo Tax, a gente tem do próprio governador Mauro Mendes, que ele deixou de cumprir em 2 anos a revisão geral anual e com o que ficou do governo Tax dá mais de 20% que não foi pago. Então tem do Tax, mas tem também do governador Mauro Mendes. Do governador Mauro Mendes é da pandemia. Da pandemia, que mesmo alegando a situação de dificuldade financeira, o estado do Mato Grosso cresceu de forma significativa, mas os trabalhadores sofreram com o arroxo e principalmente os aposentados, que de forma que o governo aplicou o confisco das aposentadorias e pensões, mesmo já tendo uma maioria no STF, a gente tem buscado o diálogo junto ao governo, mas lamentavelmente o governador Mauro Mendes parece que não gosta de servidor público. E aqui não se trata de cor partidária, não se trata de nada. Nós estamos falando de uma instituição que representa o funcionalismo público e o nosso empregador, que é o governo do estado de Mato Grosso, que nesse momento tem uma responsabilidade de debater aquilo que é decidido no âmbito da categoria com as entidades. Presidente, o senhor citou aí pelo menos 3 vezes esse confisco na aposentadoria. Agora, qual a forma de tentar resolver isso? Porque o confisco, o senhor fala, é a taxa de previdência. Isso, é a taxa, para entender o que acontece. As pessoas contribuíram para a Previdência aqui do estado de Mato Grosso e depois que estavam aposentadas, o governo criou uma forma de fazer o desconto abaixo do teto do INSS. Como a nossa categoria, a grande maioria, as maiores remunerações de aposentados gira aí em torno de 8 mil e pouquinho,
Então, isso teve um impacto muito grande, porque de um dia por outro as pessoas passaram a ter um desconto aposentado de 14%, de maneira que a gente tem chamado de confisco a contribuição à Previdência por parte de pessoas que já aposentaram abaixo do teto do INSS. Só para ter uma ideia, como se você fizesse um financiamento de um veículo, na última parcela a financiadora chegasse a você e falava, ó, a gente mudou de ideia aqui, você vai ter que continuar pagando esse veículo a vida toda. Então as pessoas contribuíram para o Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso, utilizaram, usurparam, roubaram a Previdência daqui ao longo desses anos e agora o governo transfere essa responsabilidade que a fiscalização deveria ser do governo do Estado de Mato Grosso para o funcionalismo, que é errado, e o STF já formou inclusive maioria dizendo que é inconstitucional o que aconteceu no Estado de Mato Grosso. O que a gente aguarda nesses próximos meses, a retomada do voto de vista do ministro Gilmar Mendes, mas já há uma maioria formada sobre a inconstitucionalidade do confisco aqui do nosso estado. O diálogo da categoria com o governo praticamente não existe. O senhor critica o governo dizendo que falta democracia. Eles devolvem dizendo que o Sintep mente demais. E aí? O que fazer? A pergunta que está, por que o governo do estado de Mato Grosso não aceita sentar com as entidades sindicais? Porque o governo não tem sentado, não é apenas com o Sintep, é com nenhum do sindicato. Agora, é claro que a gente tem uma posição de ir aos meios de comunicação e denunciar, não ficar calado. E aí, lamentavelmente, o governo, que é um governo dos ricos, e por isso a gente sempre tem trabalhado, o estado de Mato Grosso cresce, mas infelizmente os trabalhadores têm empobrecido em razão da ausência de diálogo com o governador Mauro Mendes, porque a sociedade conhece que é um governo que é truculento, é um governo que não aceita ser questionado em suas ações. E você que é do meio de comunicação sabe muito bem que infelizmente o governador Mauro Mendes tem assumido algumas posições que não são nada republicanas e democráticas. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço e ficamos à disposição.